Oi pessoal, o vídeo de hoje ainda é sobre o Evangelho, é o número 91, e o título é Olhai os pássaros do céu. Hoje é 28 de fevereiro do ano de 2025. Bom, então... deixa eu botar... Olhai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem, os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. As pessoas que têm... Bom, as pessoas que têm muito dinheiro, muitas vezes não é nem ambição, é porque tendo muito dinheiro faz mais dinheiro, que é para o dinheiro não ficar parado, então faz mais dinheiro. Mas existe aquelas pessoas muito ambiciosas, muito materialistas, que já têm o suficiente, mas querem mais, ainda passam a perna nos outros para adquirir mais, mais e mais. É o caso das pessoas que compram sem necessidade. Também, já repararam isso? Depois chegam um ponto, passa muitos anos, aí aquela dá conta, tem tanta coisa em casa, né? Tem tanta coisa, meu guarda-roupa está muito cheio. Vai comprando, vai acumulando, esquece. Esquece, às vezes nem usa, né? Quase todo mundo faz isso, né? Então, quando diz aqui, não acumuleis tesouros, porque a gente falece e não leva nada, né? Os egípcios, os antigos egípcios, eles acreditavam, né, que eles levassem lá o ouro, os objetos de ouro e outras coisas, aí colocavam dentro com a múmia, né? Colocavam dentro. Interessante, acreditavam nisso e tiravam todos os órgãos da pessoa. Então devia deixar os órgãos nela. Não sei por que eles faziam isso. Enterravam como múmias, né? Eu não sei bem qual a finalidade, porque a finalidade eles guardaram com eles quando foram embora, quando acabou aquele povo. As pessoas ficam dizendo um monte de coisas, mas ninguém sabe realmente. Agora, se um espírito, um guia, diz para um médium o porquê sobre isso, aí sim. Porque nós não sabemos não, a ciência fica falando um monte de coisa. A ciência fala tanta coisa que não é verdade, né? Então, é isso. Ou às vezes se aproxima também da verdade, né? Então, senhores, não sejam materialistas, não plantem riquezas na terra. E a maioria das pessoas, depois que fica com as coisas do falecido, não dão nem valor, às vezes estragam tudo. Nem pensam no sacrifício que o outro fez para conseguir aquilo. Às vezes, muita gente passa muito sacrifício.
para possuir o que tem, para ter uma velhice mais tranquila. Ah, mas eles não querem saber não. Depois, sabe o que acontece? Quando chegam a velhinhos, vão passar necessidade. Porque estragaram o que o outro lhe deixou. Aí vai ficar lá com o salário mínimo, um sufoco, né? Isso não é aqui no Brasil, isso acontece em todos os países. O que acontece muito aqui no Brasil é a alta violência diária. Guerra é uma coisa, aí as pessoas vêm fazer comparação. Não tem que fazer comparação com as guerras. Tem que ver o dia a dia, como é o dia a dia no país tal, como é o dia a dia no outro país, no outro. Aqui é muito violento. Muito mesmo. Sempre foi. Não é de agora não, é porque agora eles não estão aguentando as novas energias. Colocaram também já alguns anos atrás mais gente aqui das trevas. E há também esse motivo, né? Mas sempre foi. Eu em criança escutava nas esquinas, porque os homens antigamente se reuniam assim, 3, 4, e ficavam conversando, ou somente 2. E era interessante, que era sempre nas esquinas, eu via. E às vezes a gente passava e ouvia, né? E fulano merece um tiro, não sei o quê. Um morador que morou aqui no segundo andar, quando eu era criança, ele tinha arma e disse que estava morto para dar um tiro também. Quer dizer, enfim, é violência. A pessoa que diz isso é violento dentro de si, quer dar um tiro. Fulano merece um tiro. Fulano merece ser morto. Escutava muito isso. Faltou só dias para completar 5 anos, né, lá fora, no país que minha família me levou. A família que me criou me levou lá. Nunca ouvi essas coisas. Agora está um pouco generalizado. Agora, lugares que não acontecia violência também está tendo violência. Não estão aguentando as energias são muito fortes. E quem tem alguma coisa de violência dentro de si, uma índole ruim, ela duplica. Os que têm índole boa se fortalecem. E os que têm índole má, pioram. E aí a gente tem que aguentar, né? Vai fazer o quê, né? Reza, que é bom. Então vamos continuar a leitura. Eis porque vos digo. Eis porque vos digo é Jesus, né, que está falando, tá? Eis porque vos digo. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Celeiros é onde é um negócio grande, tapado com uma porta, onde guardam na Europa, né? Aqui não sei como é que é, não conheço aí no interior. É que guarda os cereais, por exemplo, trigo, milho, né? Então eles colocam ali dentro. É como se fosse uma casa, né? Assim,
um negócio quadradinho, tapadinho em cima e tal, ali tem a portinha, que é para eles entrar com os sacos ou com o veículo lá dentro, para despejar os... Não é vegetal, como é? Como é que se dá o nome? É o feijão, o arroz, cereal, os cereais. Tá? Não valeis muito mais do que eles, qual dentre vós, e que pode com todos os seus esforços aumentar de um côvado a sua estatura. Côvado é uma medida que eu não faço ideia quantos centímetros tem, ou metros. Olhai os pássaros do céu, porque também vos inquietais pelo vestuário. Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Aí alguém diz assim, não é assim, olha lá os mendigos, todos esfarrapados. Gente, se uma pessoa é mendiga, é porque tem merecimento. Então ele está diminuindo o karma dele. Tá? Então, por isso que ao ler o Evangelho e não saber, não atualizar os conhecimentos, dá outras interpretações para a própria pessoa, que começa a pensar, como é que é isso? Como é que ele veste todos nós se o mendigo está ali? Mas Deus, quando o mendigo está muito ruim, ele faz aquela pessoa ter vontade de dar uma roupa para ele, é ou não é? Os mendigos, a maioria aqui, eles são pirados, acho que, não sei se é falta de alimentação ou já são pirados mesmo. Porque você dá um cobertor para ele no inverno, ou dá um lençol no verão, dá alguma coisa para ele, ele vai embora e deixa ali e vai embora. Em vez de levar o cobertor, né? A pessoa ficou sem o cobertor, deu para o mendigo e o mendigo faz isso, mas muitos fazem. Com o decorrer do tempo, só um instante. Ai, meu Deus. Negócio PDF para fazer extensão. Eu não vou poder fazer agora, eu estou fazendo o vídeo. Apaguei o negócio aqui. Não. Então, a gente tem que prestar atenção às coisas que acontecem. Por exemplo, o mendigo é um karma, mas ele pode estar rasgado a roupa, tudo bem, mas tem sempre alguém que aparece e dá, né? E tem os outros que você dá e joga fora. Até a própria roupa, às vezes que dá, não troca a roupa, continua assim. Que aí já é um problema mental, né? Já está ruim, não sei se é por falta de uma alimentação melhor, né? Ou não. Muita gente dá, né? Comida. Deus faz as coisas através de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença, não consegue ficar boa, já tomou tudo que é remédio, já foi médico e de repente aparece alguém ou que indica um médico para ela ou um remédio para ela experimentar. Que eu não aconselho ninguém a tomar remédio, principalmente o idoso, a tomar remédio sem receita, tá? Quando a gente chega à idade, eu às vezes me auto-receitava com
negócio anti-inflamatório, sei, mas quando a gente chega à idade não pode fazer isso não, né? Aí, porque pode prejudicar outras coisas. E aí aparece. Quando eu fiquei na dúvida como meditar, porque eu comecei a saber outras maneiras de meditar. Na Rosa Cruz, e eram outros que eu vi na internet, eu fiquei assim, afinal, como é que eu... né? Os Krishnas, afinal, não sei como meditar mais. Se é assim, qual é o certo? Aí, de repente, tinha uma amizade, mas era só de vez em quando que eu via. E naquele dia encontrei na rua, e eu falando não sei o quê, de que eu agora estava, né, fazendo meditação, e ela aí me indicou o Brahma Kumaris, né, que eu aprendi muita coisa lá. E aprendi a meditar em Deus, lá. Depois, quando eu entrei para o grupo do Biatã, me foi muito fácil, porque eu já meditava no Criador Primordial. E aí, para mim, não foi difícil nada elevar meu pensamento a Deus, porque eu já fazia isso, né? E às vezes eu ficava durante 1 hora lá meditando. Que eu acho exagero, né? E cheguei à conclusão que para meditar, né, devido aos vários conhecimentos, não precisa posição de lótus, não precisa estar em certos lugares. O importante é você manter a coluna reta, porque mesmo deitado, né? Porque a nossa coluna vai receber, na nossa coluna tem como se fosse um tubo lá dentro dos ossinhos aqui dentro da coluna, das vértebras, né? Tem como se fosse um canal, onde tem uma energia ali. E essa energia, ela está ali que é para contactar com... né? Acho que é a mesma energia que chamam de Kundalini. Então, se você fica meio torto assim, eu vou meditar, vou ficar assim, ou vai ficar na cama assim, não dá, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma curvatura assim, na coluna, e do lado ela é assim, já há uma grande dificuldade, né, da conexão. Porque nós temos o chakra, mas não há um alinhamento certo. Veja assim, os chakras também estão alinhados, o chakra está um pouquinho assim também, né? O eixo, nós temos um eixo. A mesma coisa que tem no planeta Terra, não está aparecendo. A mesma coisa que tem no planeta Terra, o eixo, nós também temos o eixo. Temos ali o eixo também. Mas o meu eixo também não está retinho, ele está meio... E isso altera muitas coisas no nosso físico, e eu creio, se altera no físico, altera na parte sutil do nosso corpo também. Então vamos lá, a leitura. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, com que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Pagão, né? A pessoa que acho que não acredita, né? Em Deus. Né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Está em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21.
E capítulo 25, desculpa. Capítulo 6, versículo 19 a 21 e versículo 25 a 34. Quer dizer, a 34, tá? 25, 26, 27. Agora, interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se limitaria a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais permaneceriam inativas, se tal fosse a sua condição normal na Terra. O homem nunca teria saído do estado primitivo, e se dessa condição ele fizesse a sua lei, para a atualidade só lhe restaria viver sem fazer coisa alguma. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse, de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, pois, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca abandona os que nela confiam, querendo todavia que esses, por seu lado, trabalhem, se ela nem sempre socorre materialmente, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. É verdade, a maioria das pessoas nunca está satisfeita. Sempre está reclamando. Tem um ditado muito antigo. Se você dá a mão... Não, deixa eu ver. Esqueci. Bom, mas se você dá a mão, ele também já quer o pé, né? Não era esse o ditado, não, mas é negócio de mão. Mas é que eu não lembro. Mas é assim. Agora eu vou dar um exemplo do governo. O governo deu o 13º para os aposentados e acho que pensionistas também, né? Ele deu. Todo mundo, maravilha, 13º, pagar as contas ou gastar no que quiser, que maravilha, ou guardar. Aí passa 1 ano, 2 anos, vai passando os anos, começa a reclamar. Começa a querer pedir o 14º terceiro, 14º quarto, né? Terceiro. As pessoas nunca estão satisfeitas. Você paga um prato de comida ali para uma pessoa. Daqui a pouco ela vem te pedir mais. Ela não está satisfeita, quer outra coisa, quer um refrigerante, ou quer uma outra coisa. Ou então te pede dinheiro. Você ajuda um cego a atravessar a rua. Aí quando você acaba de atravessar, ele te pede dinheiro. Estou dando esses exemplos, como a pessoa não fica satisfeita com aquilo, né, que lhe foi presenteado, vamos dizer assim, ela nunca está satisfeita. Então, você dá R$100 no Natal para alguém. Toma aí R$100, você compra aí, já dá para comprar alguma coisa para o Natal, para comer,
alguma coisa, um remedinho, levar para alguma coisa, né? Aí ela vai e comenta com um amigo. Meu parente me deu uma porcaria, só R$100 de Natal. Ele podia ter dado mais, poxa. Ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro, mas ele tem. Quando a pessoa tem mais dinheiro, a pessoa tem mais despesas, né? Porque a pessoa tem um carro, tem que pagar o imposto do carro, tem que botar gasolina, tem ar-condicionado, tem. As pessoas que têm pouco dinheiro, elas não pensam nisso. Olha lá, esses marajás que moram nesse prédio, olha lá. Mas não sabe que condomínio, tem condomínio aí, condomínio de R$1.000 e tantos, ou mais, né? Tem que ter dinheiro para isso tudo. E ficam reparando nas coisas, julgando, né? Deus diz, não julgues, para não seres julgados. Aí ficam reclamando. Pessoas ficam na fila reclamando, na fila do emprego, na fila do banco, que agora quase não tem fila, porque é tudo no Plix, na fila do SUS, do hospital, que está um calor, que está um sol, a fila enorme, está um sol tão quente, que sol. Olha a hipocrisia. Por que eu estou dizendo isso, hipocrisia? Reclamou ontem de ter ficado na fila do sol. E agora, amanhã, vai para o sol quente, pular carnaval, do bloco. Senhores, hipocrisia, nem é infantilidade, é uma hipocrisia. É ou não é? Teve enchente na rua. Pessoa para ir para casa, não quis esperar que passasse temporal, enfrentou, botou o pé dentro daquela água imunda e foi para casa. Semana seguinte, ela passa numa rua em que tem uma pessoa colocando com a mangueira, lavando o passeio. Quando ela chega ali, vê aquela água no passeio, água não! A senhora está jogando água aqui, vou molhar meu pé. Olha a hipocrisia. Aquilo é água limpa que a moça está. E ela parou. Ela parou de jogar água no passeio para você passar. Só se ela não parou. Aí você vai ter que reclamar mesmo. Talvez até tenha que dizer aquele nomezinho, aquele impropério. Viu a hipocrisia? E por aí vai, muitas coisas. Ai, que calor, deveria ter mais árvores na rua. Aí vai o comerciante que reclamou, porque foi lá não sei onde ver uma mercadoria, que calor, não tem árvores nessas ruas. Mas ele achou que a árvore que estava em frente ao comércio dele estava ali atrapalhando. E mandou arrancar, mandou cortar e arrancar a raiz, tudo tinha, acabou com a árvore. Então botou veneno, né? Tem aqui um lugar onde botaram uma antena, aquelas antenas grandes, numa rua aqui próxima. Colocaram, os caras lá que tem aquilo, colocaram, tinha uma mangueira bonita, colocaram veneno, a árvorezinha morreu de um dia para o outro, assim, foi assim, secou toda. Porque entrava pessoas lá dentro para pegar. Bom, se entrava para pegar manga e que não prejudicassem nada aquilo ali, deixa entrar para pegar manga, o que tem? A manga tá aí pra gente comer, né? Eu acho. Então as pessoas fazem isso.
Dão uma de loucos, né? Uma de malucos. Bom, continuando aqui a leitura do Evangelho. Eu sei que tem um monte de gente que não está gostando nada do que eu estou dizendo de uns tempos para cá. Não gosta? O que você tem a fazer é não ver os meus vídeos. Passa para outro. Vai para outro canal. Fazer o quê? Os vídeos são colocados por quem? Para quem quiser ver. Não quer ver, tudo bem. Não tem problema nenhum. Então, continuando a leitura. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, precisa do supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Muitas vezes ele se torna infeliz por culpa sua e por haver ignorado a voz da consciência que o advertia. Nesses casos, Deus permite que o homem sofra as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então o cara reclama, a pessoa reclama anos e anos e anos, até que chega um dia, vai ficar em dificuldade, que é para aprender, para dar valor. Aí deu valor ao que perdeu. Deu valor ao que perdeu. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerar-se-á como alguém que possui grandes quantidades de sementes. Se as espalhar, elas produzirão ao cêntuplo para si e para os outros, mas se comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes, com o tempo, os vermes as devorarão. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, porque são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabei sacrificar aqueles em favor destes últimos. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo sempre as sufocará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Aí eu vou dar um exemplo, agora veio na minha mente um negócio que eu vou dar aqui um exemplo. Eu já terminei o trecho, tá? Quem não quiser continuar me ouvindo, já terminei de ler, mas eu vou continuar falando. Deixa eu ver aqui. Do rico que desperdiça a semente, né? Então eu vou dar um exemplo. Quando os que me criaram, meus tios, me levaram lá na terra deles, lá numa cidade chamada Viseu, havia, quer dizer, deve ter ainda uma feira chamada a Feira de São Mateus. E mais ou menos
como tem todo ano na Barra da Tijuca, com aquelas... Tinha com aquelas barraquinhas, com aquelas comida, né? Então tinha de tudo lá. Tinha... Não era bem barraquinhas, né? Era um negócio assim, feito umas lojinhas, né? Lá naquele espaço enorme, era muito enorme. E era de noite. A gente ia, mas nunca ficava para ver aqueles fogos lentos que soltavam. E não eram muito barulhentos, não. Nunca ficava, nunca tive a oportunidade de ver aqueles fogos. Vim ver aqui. Existem pessoas que também não sabem aproveitar, não sabem passear. Eles eram esse tipo de pessoas em tudo. Sempre que davam passeio, uma coisa é horrível, horrível. Bom, então, lá naquelas bancas de vender coisa para comer, tinha um negócio chamado farturas, que era muito parecido com os churros, mas é muito mais gostoso que os churros. Grossinho, grande, bom. Bom, aí veio aquela quantidade que eles vendem e sobrou uma. Aí começamos a empurrar um para o outro. Quer, não quer, eu também não quero. Minha tia não quer, meu tio não quer, eu também não quero. Mas come, eu não quero. Aí passa um homem. E meu tio disse esse homem porque ele disse, você não precisa disso. O homem olhou, viu que ninguém estava querendo comer e pediu. Não sei como é que ele pediu, deixa eu ver se eu lembro. O senhor podia dar-me esta fartura, que é o negócio para comer. A resposta do meu tio, você não precisa. E ele insistiu. Meu tio não deu. Eu era uma pessoa que eu não tinha coragem de falar aquilo, estragou até aquele momento que estava comendo sossegada, né? Tinha comido sossegada. Como pode? Aquilo ia para o lixo. Ou ia para o lixo, ou eles iam lá, quando viesse pegar a bandejinha, né? Ia colocar para outra pessoa, não sei. Quer dizer, todos queriam forçar uns aos outros para comer. Ninguém quis, nem eu quis. Porque aquilo era muito grande, elas eram muito grandes. E era de noite já, né? E não deu a um homem que estava, se ele pediu, porque ele... Ou talvez ele nunca tivesse comido aquilo, né? E ele queria provar, queria comer. Aquela doeu, né? Sabe, aquela... Mas eu não tinha coragem porque porque o ambiente era violento, então eu adquiri medo. E não pode falar isso, pode falar... E humilhação, fui muito humilhada, né? Então eu... Olha, gente, esses ambientes terríveis, eu só comecei a me libertar aos 50 e poucos anos. Nunca fiz análise, né? Porque eu não tinha dinheiro para fazer, né? Para ajudar, mas aos 50 e poucos anos. Você imagine uma criança dentro de um ambiente muito violento, ou de um ambiente em que você é humilhado todos os dias, né? Aqui foi as duas coisas. Ou que um dos dois, só o pai ou só a mãe, ou só o pai seja violento para a criança, como traumatiza, viu? Eu poderia ter já que eu tinha uma missão, não sabia, eu poderia ter feito isso já há tantos anos atrás, já em adolescente, se eu tivesse tido um ambiente bom e de livre escolha, né? Eu não tive educação religiosa nenhuma.
Eu sentia uma vontade de... Tinha um terreiro aqui na esquina e eu escutava os estalos, os negócios, eu ia para a janela, eu esticava o meu pescoço, mas não via nada, porque era lá longe na esquina, do outro lado. Eu ficava com uma vontade de ir, mas como eu podia dizer isso? Eu quero ir conhecer. Eu não podia dizer, eu não tinha coragem, mas não podia dizer. Ela começou a macumba. Hoje eu já sei que estalos eram aqueles. Era pólvora que eles jogam para tirar as coisas que estão acopladas na pessoa. Mas diz que isso é muito perigoso. A pessoa que faz isso tem que saber muito bem, não pode qualquer um fazer isso não. É muito perigoso, interessante. Agora parece que é proibido vender a pólvora para fazer, né? Então, eu não podia manifestar minhas ideias. A alegria, era um ambiente assim, né? Alegria. Minha tristeza ficava escondida, até que ela, às vezes, me encontrava chorando e dizia que eram lágrimas de crocodilo. E eu estava chorando de tristeza. Então, vocês pais... Agora eu vou dar um conselho aí para os pais que têm filho pequeno que estejam vendo uns vídeos. Não atirem os defeitos nos seus filhos na cara. Estimulem, sim, os filhos a... Por exemplo, um filho que é preguiçoso. Nunca diga isso. Você é um preguiçoso, porque isso vai somatizar na mente da criança e ela vai se tornar realmente, ela vai se convencer que é uma pessoa preguiçosa. Estimule a ele não ser preguiçoso de outra maneira. Vamos lá pensar. O quê? Manda ele arrumar lá os brinquedinhos. Meu filho, você deixou... Vem aqui. Aprenda a arrumar as coisas, a botar as coisas no lugar. Eu não quero tomar banho. Tem que tomar, porque está muito verão. Está suado. Não é dizer, deixa de ser preguiçoso, vai tomar banho. Não é assim que os pais fazem isso? A maioria. Tem que estimular as crianças para tirar os defeitos das crianças. Mas às vezes os pais também têm tanto defeito que não sabem criar, né? Porque é difícil criar uma criança. Eu vejo que quando eu era jovem, se eu tivesse filho, eu não teria capacidade devido ao ambiente em que tive, eu ia ser agressiva também para meus filhos. De certeza. Porque algumas vezes eu fui para uma remessa dos primeiros gatos que eu tive. Fui. E fui, me arrependo de, poxa. Por quê? Era aquilo que ainda estava dentro, sabe? Aquela coisa. Então, você não pode... como eu estava dizendo, então eu não teria capacidade. Hoje eu teria capacidade, devido ao estudo, não por ter trabalhado em centro espírita, porque às vezes a gente trabalha em centro espírita e não aprende nada, só vai lá e dá passe. Mas devido às minhas pesquisas, ao estudo, à leitura, e hoje eu já teria mais capacidade de criar uma criança. Porque a nossa mente, quanto mais a gente estuda a espiritualidade, ela vai se ampliando. Ela vai ficando mais inteligente e a gente consegue ver os erros próprios, os erros das pessoas, não é julgar, é os erros. Então, quando a gente começa a ver esses erros, é a nossa obrigação até tocar nos assuntos para ensinar os outros que ainda não repararam o que estão fazendo. É como eu já vi pais darem safanões na rua, nas crianças. Xingar uma criança de 4, 5 anos, que é isso? É horrível.
Deus fez as pessoas a terem filhos para que elas eduquem as crianças. Às vezes o filho desse casal foi um boçal na vida passada, um brutamontes, um mal educado, e alguns faziam mal às pessoas. Eles estão ali porque aquelas pessoas vão ter que educar aquela criança. E às vezes você piora mais a situação daquela criança rebelde, né? Eu dar um tapinha na mão da criança quando ela vai querer bater no pai, na mãe, porque eu já assisti isso até no vídeo. Bom, não vou dizer que não dê. Agora, não vai surrar a criança, né? Mas dá um tapinha, aí ela vai ficar toda cheia de melindres, né? Nem doeu, né? Mas ela vai, mas para aprender. Ó. Eu tenho uma gata que ela de vez em quando bate nos filhos, não sei porquê, já adultos, né? Aí eu acho ruim com ela, sabe que ela reconhece? Aí eu digo assim, epa, e eu faço assim, olha, mas eu não bato nela não. Porque eu, na primeira remessa de gatos que eu tive, às vezes eu dava assim, porque, bateu no outro, que é isso? Por quê? É educação, né? Sabe que a gatinha, ela vira e vai embora. Na maior calma. Eu acho tão engraçado. Ela olha assim para mim, abaixa o olhar, abaixa a cabeça, né, o focinho, dá meia volta, eu só fico olhando e vai embora. Dessa última vez eu aí vem aqui, fulana, o Aparecida é o nome dela, vem aqui. Aí dei o assobio, eles já atendem um assobio que eu dou. Aí ela voltou, viu? Ela sabe que fez asneira, porque aquilo é ciúme, ela faz aquilo por ciúme. Quando ela está perto de mim, ela não quer que os filhos cheguem perto de mim, porque eu faço também festinha nos filhos, então ela não gosta. É engraçado, né? E a bichinha, ela entende. Aí ela voltou, aí eu fiz festinha na cabeça dela e a filha estava próxima. Eu digo, olha aqui, tô fazendo festinha na tua filha. Ela olhou, não fez mais nada, ela ficou quieta. Então, senhores, aprendam como educar uma criança. Não é deixar ela à vontade e também não é ser agressiva com ela. Tem que ser o equilíbrio. Também não é deixar a criança fazer tudo o que quer e dar tudo o que ela quer. Você deu um urso de brinquedo. Aí ele vê depois ele vê um outro urso, eu quero aquele. Mas você já tem um ursinho, filho. Mas eu quero esse. Aí o pai vai e dá. Amanhã depois ele já vê outro diferente, quer outro diferente, ou quer um outro brinquedo. Vamos ensinar a criança também a não ter tudo o que quer, que é para ser um adulto que vai compreender quando ele não conseguir aquilo que ele quer, ou o emprego que ele quer. Então, dizer, não vou comprar, você já tem o urso, já é suficiente. Aí ele faz um berreiro. Deixa eu fazer. Deita no chão. Eu assisti um vídeo tão engraçado. O garoto queria alguma coisa lá, tirou da prateleira, sabe? A mãe então tirou da mão dele, que ele tirou da prateleira e botou no carrinho de compras no supermercado. Ele deitou no chão, de barriga para cima, e começou a fazer um berreiro, chantagem emocional. Ela não conversou. Depois de ter colocado o negócio lá na prateleira, ela pegou, deitou no chão e começou a fazer tudo que ele estava fazendo, gesto, e começou a berrar. Sabe o que? A surpresa do garoto foi tão grande.
Ele ficou olhando assim para a mãe, espantado, para ele entender. Foi uma maneira que ela viu. Foi muito interessante. Eu não sei como é que foi depois, porque o vídeo é muito curto, né? Foi muito curto. É a câmera de supermercado, né? Até um pessoal que estava querendo ir ali, aí desviou o caminho e foi para o outro setor, porque ela deitou ali no meio do caminho e fez isso. Ou então, quando você não quer a criança estiver amolando muito, você leva até o caixa e bota e pega naquilo que a criança você não quer comprar para a criança e você coloca lá no cestinho em cima da caixa, ela nem vai notar. Aí quando chegar, cadê papai, mamãe, papai, cadê o coisa, eu quero. Ficou lá no supermercado, a moça deve ter esquecido de ter colocado na bolsa. Pronto. Tem muitas maneiras, né, de fazer as coisas. É isso. Gente, isso aqui é sabedoria. Sabedoria. A gente tem que adquirir a sabedoria ao longo da nossa vida. Uns adquirem bem rápido. Tem jovens já com muita sabedoria, né? Não é esse negócio de dizer, o velhinho já é muito sábio. Conversa fiada. Depende do velhinho. Tem velhinho burrinho. Tem velhinho muito sábio, mas também tem velhinho que não é sábio. Tem jovem muito imaturo que parece uma criança, uma criancinha de 5 anos. Mas tem jovem também que é muito maduro, é amadurecido. Depende. Não vamos radicalizar, né? Não é ser radical em nada na vida. Bom, já falei muito. Até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Continue na batalha da evolução. Tchau.